Então vamos nesse momento, elevando o nosso pensamento ao alto, buscando nos conectar com a espiritualidade amiga, com Jesus. E vamos primeiramente agradecer por podermos estar aqui esta noite, nesta casa abençoada, onde aprendemos, onde oramos, onde fazemos amizades e recebemos bênçãos. Pedimos a Deus que nos abençoe esta noite e todas as demais. Pedimos à espiritualidade amiga que permaneça com a gente no nosso dia a dia, dando a força que precisamos para enfrentar as vicissitudes, para enfrentarmos as aflições e termos força para trabalhar, sempre confiantes de que amanhã será um novo dia. Portanto, muito obrigada, Jesus, por esta oportunidade e que possamos abrir nosso coração, a nossa mente, para que as lições da noite possam servir de bênçãos em nossa vida, de aprendizado, para que amanhã, no novo dia, coloquemos em prática. E assim, um pouquinho de cada vez, um dia na frente do outro, possamos ir melhorando, crescendo, evoluindo e nos tornamos seres melhores. Que assim seja, Senhor. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos dar início. Acredito que não precise do microfone, não. Estão ouvindo bem aí no fundo? Quem estiver lá na última fileira e não estiver ouvindo, tem espaço vago aqui na frente. Tem alguns desencarnados aqui, mas eles permitem sentar. Bom, não tem problema. Então vamos dar início ao nosso estudo da noite, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui todos juntos, podendo estudar um pouquinho mais as lições da doutrina espírita. Agradecemos a casa que nos acolhe, está de portas abertas, permitindo a nossa presença e compartilhar esses momentos juntos aqui. Tá? Para a reflexão da noite, o tema proposto é Jesus e o Mundo, que está no livro Coragem, e também não podemos nunca esquecer, né, do Evangelho segundo o Espiritismo e do livro dos Espíritos. Vamos iniciar lendo o texto que o Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier, nos traz. Então, Jesus e o mundo. Se Jesus não tivesse confiança na regeneração dos homens e no aprimoramento do mundo, naturalmente, não teria vindo ao encontro das criaturas e nem teria jornadeado nos escuros caminhos da terra. Não podemos, por isso, perder a esperança e nem nos cabe o desânimo diante das pequenas e abençoadas lutas que o céu nos concedeu, entre as sombras das humanas experiências. Da escola do mundo saíram diplomados em santificação espíritos sublimes, que hoje se constituem abençoados patronos da evolução terrestre. Não nos compete menosprezar o plano de aprendizagem que nos alimenta e nos agasalha, que nos instrui e aperfeiçoa. Se o melhor não auxilia ao pior, debalde aguardaremos a melhoria da vida. Se o bom desampara o mal, a fraternidade não passaria de mera ilusão. Se o sábio não ajuda o ignorante, a educação redundaria em mentira perigosa. Se o humilde foge ao orgulhoso, surgiria o amor por vocábulo inútil. Se o aprendiz da gentileza menoscaba o prisioneiro da impulsividade, o desequilíbrio comandaria a existência. Se a virtude não socorre as vítimas do vício, e se o bem não se dispõe a salvar quantos se arrojam nos despenhadeiros do mal, de coisa alguma serviria a predicação evangélica no campo do trabalho,
que a previdência divina nos confiou. O Mestre não era do mundo, mas veio até nós para a redenção do mundo. Sabia que seus discípulos não pertenciam ao acervo moral da terra, mas enviou-os ao convívio dos homens para que os homens se transformassem nos servidores devotados do bem, convertendo o planeta em seu reino de luz. O cristão que foge ao contato com o mundo, a pretexto de garantir-se contra o pecado, é uma flor parasitária e improdutiva na árvore do Evangelho. E o Senhor, longe de solicitar ornamentos para a sua obra, espera trabalhadores abnegados e fiéis, que se disponham a remover o solo com a paciência, boa vontade e coragem, a fim de que a terra se habilite para a semeadeira renovadora do grande amanhã. Então esse é o texto que o Emmanuel nos traz e que nós vamos fazer algumas considerações a respeito do texto. Então, para a reflexão, o que a gente já, no geral, o que a gente percebe é a missão transformadora de Cristo. E Cristo veio até nós, ao planeta, com a missão de transformar o planeta Terra. Transformar os seres humanos que habitam o planeta Terra e, por consequência, também a transformação do planeta como um todo. E esses ensinamentos estão justamente de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, no qual a gente vê os princípios de caridade, de regeneração planetária e de engajamento do ser humano para a transformação moral. É isso que nós conseguimos aprender, no geral, desse texto que o Emmanuel nos traz. Então, inicialmente, o que a gente vê é que esse texto, Jesus no Mundo, aborda a confiança de Jesus, do Mestre, no nosso planeta, na regeneração. Ele é o governador do nosso planeta e ele veio aqui com essa missão para transformar o mundo, para realmente trabalhar a regeneração nossa, dos seres humanos, dos espíritos encarnados aqui na Terra. E se ele não acreditasse nesse aperfeiçoamento moral, ele não teria vindo, né? Se não houvesse esse trabalho. Então Emmanuel nos convida a cultivar a esperança e a perseverança no progresso espiritual. O progresso é uma lei divina, que nós vemos lá no Livro dos Espíritos, a lei de evolução. E mesmo em meio às sombras, como diz Emmanuel, na escola do mundo saíram diplomados em santificação espíritos sublimes. Muitos espíritos já passaram pelo planeta Terra, já sofreram aqui num planeta de provas e expiações, mas venceram o mundo, aprenderam, se transformaram, cumpriram a sua missão e hoje já estão em esferas superiores. E não se esquecem de nós. Estão aqui, mesmo já estando em condições evoluídas muito maiores que nós, estão aqui a nos ajudar, a nos encaminhar ao nosso progresso evolutivo. Que o Jesus mesmo nos disse que nenhuma ovelha se perderá. Então, o Mestre deixou um legado muito grande e uma enormidade de colaboradores. E nós também devemos ser. E Ele nos chama para isso, a sermos colaboradores dessa tarefa de redenção do planeta Terra. Com otimismo, evidente. Com otimismo e com esperança. Evidente que essa esperança que o Emmanuel nos fala é uma esperança ativa, de trabalho. Não é aquela esperança da gente sentar e ficar esperando que as situações se resolvam, que os espíritos bondosos venham nos ajudar, orando, que a oração é importante para nos manter em contato, mas naquela esperança de que Deus venha pessoalmente resolver os nossos problemas. Não é essa a esperança. A esperança que o Emmanuel nos fala
é a confiança que nós temos nas nossas forças, no nosso conhecimento. Se nós estudamos o Evangelho, se nós estamos aqui numa casa espírita e temos o conhecimento da doutrina espírita, isso nos traz um grande consolo diante das dificuldades e das provações do mundo, mas nos traz também esperança no futuro e otimismo nas situações em que nós temos que enfrentar. Mas essa esperança ativa, que faz com que a gente se mexa, que a gente trabalhe. Primeiro, um trabalho interno de melhoria interna e depois também de melhoria do ambiente ao nosso redor. Então, essa força ativa, de confiança no bem, de trabalho, e preparando a Terra para a transição planetária. Mas a transição começa em nós e depois passa por uma transformação coletiva. Por isso que Jesus nos trouxe toda essa lição. E lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, quando ele nos fala qual a finalidade da encarnação. Nós estamos encarnados para quê? Qual a finalidade? Estamos encarnados para cumprir a lei de evolução. Evoluirmos, sermos espíritos melhores, cada dia um pouco melhor, e também colaborar para a evolução do coletivo, de todos que estão ao nosso redor e, consequentemente, do planeta como um todo. Então, as dificuldades, como Emmanuel já nos diz no texto, as dificuldades são pequenas e abençoadas lutas, que faz com que a gente cresça, progrida. Quando nós superamos as dificuldades da nossa vida, nós nos tornamos mais fortes, nos tornamos melhores, nos tornamos pessoas mais capazes. Essas experiências são as oportunidades que Deus nos dá. E a visão espírita nos traz isso, de ver as dificuldades e as lutas que nós temos na nossa vida como oportunidades, e não como castigo, como uma punição, que Deus está nos punindo por algo que nós fizemos. Não é essa a visão. Então, a Terra é uma escola de aprendizado e um meio para que a gente progrida. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que as dificuldades são instrumentos de lapidação espiritual. Vocês sabem, né? Como que se lapida uma joia? A joia bruta na natureza é uma pedra, quem não conhece, parece uma pedra, uma rocha comum. Mas o ourives, o que vai fazer? Vai lapidar a pedra, vai desbastar, vai tirar o excesso, vai retirar aquilo que não serve, depois polir para deixar ela brilhante, para refletir toda a sua beleza. Então nós somos como pedras brutas que precisamos ser lapidados, mas para isso tem que tirar o excesso, tem que polir, lixar várias vezes, até que possamos brilhar. Como o Michelangelo, né? Quando perguntaram para ele como ele foi capaz de fazer uma obra como o Davi, ele falou que a estátua já estava na pedra, ele só tirou o excesso. Então, nós já somos espíritos perfeitos, é que nós temos excesso de imperfeições que temos que retirar de nós, fazer essa lapidação. Então, reclamar das provas, ficar se lamuriando com as situações e as dificuldades da vida, não que a gente não fique triste com determinadas situações, né? Não chore, não arranque os cabelos de vez em quando, fique desesperado, faz parte, porque somos seres humanos, mas não ficar nessa situação permanente. São momentos em que a gente deve superar. Então, ficar reclamando das provas, ficar se lamuriando, ficar chorando e culpando a Deus, culpando a espiritualidade, porque só eu, porque isso acontece comigo, isso que vai fazer? Vai fazer com que nós percamos as oportunidades dessas lições que o Emmanuel nos fala. São abençoadas lutas. Então nós perdemos a oportunidade desses aprendizados, por menores que sejam. Então a visão espírita vem e nos dá uma nova perspectiva de ver a vida, através da lei de evolução, tudo é para a nossa evolução, e através da reencarnação. Nós teremos
oportunidades novas para aperfeiçoarmos, para crescermos. Mas não vamos ficar esperando a próxima encarnação, né? Melhor resolver já. Porque o mundo é uma escola em que o Emmanuel nos compara, onde nós somos educados. Para quê? Para a evolução, para a santificação. Um dia todos nós seremos anjos, como diz aquela música. Mas para isso a gente precisa trabalhar, precisa de um longo caminho, precisa de um esforço pessoal e coletivo, porque o progresso também não se faz sozinho. Se eu crescer, evoluir, ser um espírito melhor, e aquelas pessoas que eu amo ficar para trás, na escala evolutiva, como que eu vou ser feliz no mundo espiritual, tendo os meus amores longe de mim? Não teria como. Por isso que a luta é também coletiva. O progresso moral e intelectual se dá no coletivo. Por isso que ele nos lembra que nós estamos aqui num estágio de aprendizado. Não é uma punição. Bem-aventurados os aflitos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Quando nos diz que as dores nos educam. Se nós conseguirmos retirar dessas dores e dificuldades o aprendizado necessário. Ao aceitar os desafios, é oportunidade de crescimento. E praticar a gratidão diária pelas lições que a vida nos traz. Isso nos fortalece cada vez mais. Então, na Terra, nós temos um plano. Deus não faz nada por acaso. Nada é por acaso que acontece em nossa vida. Mas nós temos dentro do plano divino, nessa escola de aprendizagem, em que esse planeta, em que o local em que nós estamos, tudo isso vai nos alimentar. Não só o alimento material para o nosso corpo, mas o alimento para o nosso espírito. Vai nos trazer o alimento, vai nos trazer o agasalho. Afinal de contas, o mundo nos protege, nos abriga, nos dá essa oportunidade de aqui estarmos, nos instrui, sendo uma escola, e nos aperfeiçoa, para que possamos ser pessoas, indivíduos, cada vez melhores. Para isso, nós precisamos da cooperação de todos, cooperação conjunta. Se o melhor não auxilia o pior, debalde aguardaremos a melhoria da vida, que o Emmanuel nos fala. Então a solidariedade é a lei divina. Se quem já está num patamar um pouco mais evoluído, já tem um conhecimento melhor, não auxilia aquele que está precisando de ajuda, nós não exercemos a capacidade de ver, de reconhecer o sofrimento alheio e ajudar. Lembremos da parábola do bom samaritano. O bom samaritano é aquele que viu o sofrimento alheio e ajudou. Os outros, apesar de ter todo o conhecimento intelectual, não teve a capacidade de olhar, de ver, de enxergar o sofrimento daquele. Então a solidariedade é uma lei divina. E o progresso de todos depende da cooperação. Esse é o verdadeiro sentido da caridade. Quando na questão 886 do Livro dos Espíritos se pergunta qual o verdadeiro sentido da caridade: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão dos pecados. E fora da caridade não há salvação. É o lema que está lá no capítulo 15 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Então a caridade é o amor em ação. Esse amor como sentimento, quando ele sai para agir no mundo, para transformar a nós e o outro, é o amor em ação. Isso é a caridade. A caridade não é apenas esse sentimento que nós temos, ser caridoso, mas sim a prática de ver no outro ser humano, em quem está ao nosso lado, o sofrimento, e que ele está precisando de uma ajuda, de um acolhimento, e irmos em busca dele, da outra pessoa, e podermos ajudar. Então a caridade é um instrumento para a nossa regeneração. Quando nós formos capazes, tivermos a capacidade de concretizar esse amor, seremos caridosos. E a caridade é um instrumento
é o meio da nossa regeneração, da nossa evolução, do nosso crescimento. Então é uma lei da vida, essencial para a nossa evolução. Não há como fugir. Então essa dinâmica do amor, da caridade, é uma lei divina, em que aquele que tem mais capacidade ajuda ao que tem menos capacidade e todos crescem. Assim como nós precisamos da ajuda do plano espiritual, também muitos companheiros nossos de jornada precisam da nossa ajuda. Ao contrário de que prega algumas outras doutrinas e outras filosofias, religiões aí no mundo, né? A doutrina espírita nos traz uma ética relacional, em que nós temos que nos relacionar, em que a fraternidade é uma base de estrutura da doutrina espírita. Diferente daquela moral dogmática de outras religiões, em que não se permite um raciocínio, em que não se permite uma crítica, em que não se permite a pessoa discutir, rever seus conceitos, mudar com o tempo, aperfeiçoar. Os dogmas e esse moralismo que muitas vezes nós vemos, ele é fechado, ele fica restrito. Com o passar do tempo, nada se muda, nada se altera. E isso não é próprio do ser humano. Não é próprio da doutrina espírita. A doutrina espírita, nós temos essa ética relacional aberta. Nós temos uma fé raciocinada, em que se permite a evolução e a mudança constante. Se nós olharmos para a nossa vida, há 5 anos atrás, nós estamos há mais de 5 anos na doutrina espírita. Se nós olharmos a nossa vida, e nós estarmos com os mesmos valores, os mesmos pensamentos e as mesmas atitudes frente à vida, nós não evoluímos. Evidente que a base do Evangelho a gente não muda, né? O amor de Deus, a caridade, esses são os pilares. Mas, para que isso possa se concretizar, a gente precisa mudar, a gente precisa alterar, a gente precisa evoluir. Senão a gente fica cristalizado e não muda. Então esse raciocínio, esse moralismo dogmático que outras filosofias têm no mundo, faz com que as pessoas não evoluam, faz com que as pessoas fiquem presas dentro daquele ensinamento a vida toda. E nós vemos isso aí muitas vezes desde a Idade Média, né? Nós estamos vendo aí esses conceitos que não se alteram. A doutrina espírita é o contrário. A doutrina espírita prega essa ética relacional, de relações humanas, de fraternidade, em que a gente precisa evoluir. É um processo. O ser humano está sempre em processo de crescimento, de evolução, de integração na sociedade, de integração na natureza, de integração no mundo e no planeta. E a salvação que muitos pregam, né, a salvação, para nós, na doutrina espírita, a salvação é um fenômeno de cooperação moral entre os seres humanos, de evolução. Essa é a nossa ideia de salvação, e não aquela graça divina que Deus irá nos salvar se eu praticar determinados rituais uma vez por semana, ou se eu fizer determinados jejum, ou comprar determinados bens, determinadas relíquias, ou patuás, mantras, tem diversos rituais, né, no mundo. A doutrina espírita não prega isso, não nos instrui a isso. Embora a gente respeite todas as outras religiões e respeite o patamar evolutivo de muitas pessoas, porque muitos espíritos ainda precisam de algo material, de um ritual, de um algo concreto para que ele se apegue à sua fé. Mas nós, na doutrina espírita, nós não temos mais isso. Então a salvação para nós é a cooperação fraternal entre os espíritos. Então a caridade no sentido espírita é um mecanismo operativo da lei de progresso. É um instrumento da lei de evolução. É a energia que une os mundos morais e sustenta a fraternidade universal. A caridade não é só entre nós, seres humanos. A caridade é universal. Os espíritos, quanto mais evoluídos,
mais caridosos eles são. Inclusive por nós que estamos ainda num planeta de provas e expiações, ainda passando por algumas pequenas dificuldades, como diz o Emmanuel. Por isso nós precisamos desenvolver em nós as virtudes e a fraternidade, que é a fuga, fugir do contato com o próximo, fugir desse exercício de caridade do amor, não nos leva à evolução. A fraternidade ela só se realiza no convívio e no auxílio mútuo. E a virtude deve ser ativa e dinâmica, um serviço constante no bem. O verdadeiro espírita se reconhece pela transformação moral e pelos esforços que faz em domar as más inclinações. É isso? O Emmanuel nos fala que o cristão que foge ao contato do mundo é flor parasitária. E o Espiritismo nos ensina que nós precisamos de uma ação consciente no meio em que nós estamos, no meio social. É um dever do cristão agir no mundo para o bem. Que o isolamento não é santificação, não é santidade, não é prova de amor, a isolação. Em Mateus, capítulo 5, versículo 25, Jesus nos fala: reconcilia-te o mais depressa possível, enquanto estás a caminho. Então essa fraternidade é isso, exercer a caridade, que nós já falamos agora há pouco. Perdão, perdoar, da indulgência, de reconhecer que o outro também erra, assim como nós erramos. Por isso que Jesus também nos fala: deixar brilhar a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Então como que nós vamos brilhar a nossa luz? A nossa luz vai brilhar através das nossas obras, nas obras do bem. E aquelas pessoas, aqueles indivíduos que fogem do mundo, que querem, que se escondem da missão que Deus nos deixou de evolução, não está cumprindo o seu papel de cristão. E Jesus, embora não fosse do mundo, já era um espírito evoluído, ele veio para nos trazer a redenção. Enviou seus discípulos, que também não eram seres iluminados, eram seres humanos que, com o trabalho constante, se transformaram. Então, esse é o objetivo, né, da encarnação: alcançar a perfeição, nos melhorarmos e cooperar com o Criador na sua obra. Fazer o espírito chegar à perfeição, suportando as provas da vida corporal. Questão 132 do livro dos Espíritos. Então, no campo que nós temos aqui no mundo, nós temos que exercitar o amor e a caridade. Essa é a virtude. Aprender a servir para nos iluminarmos. Então aqui nós podemos perceber que existe uma outra forma de ver a antropologia. Seria uma antropologia espírita, da perfectibilidade. Todos nós temos a capacidade de ser seres perfeitos. É um processo de evolução que nós iremos nos tornar espíritos perfeitos. Então o homem, na doutrina espírita, é visto como um ser em processo de se tornar um espírito perfeito. E dentro desse caminho, desse processo, nós temos a liberdade de escolha dos caminhos que nós vamos trilhar, de como nós vamos agir, de como nós vamos decidir em determinadas situações. E não percebemos Deus como algo além, como algo fora de nós. Os outros espíritos, como o mundo fora, né? O mundo, nós estamos dentro do mundo e tudo está em conjunto. Esse sagrado não é algo lá distante de nós. O sagrado para nós, espíritos, o sagrado está dentro de nós, está junto conosco. Nós devemos entender e ter a capacidade de ver tudo aquilo que é sagrado no outro, em tudo da natureza e no planeta como um todo. E não algo sagrado como algo distante da gente, como algo que está inatingível, fora da nossa realidade. Então, a doutrina espírita nos traz essa teoria dessa imanência mais próxima de nós. Algo muito concreto, muito palpável, que a gente consegue ver
que a gente consegue sentir essa conexão com a espiritualidade maior, essa conexão com Deus, porque nós entendemos e compreendemos as lições que o Cristo nos trouxe. Então o cristão, ele não deve fugir do mundo, mas sim transformar o mundo. E hoje nós vemos, né, muitas formas de fuga, né? Fugir do mundo, antigamente as pessoas iam numa caverna e ficavam lá vivendo. Mas hoje nós temos outras formas de fuga, né? As pessoas fogem das suas responsabilidades ou fogem do mundo através dos vícios, das drogas, através de sistemas educativos ou sistemas políticos, ou do trabalho, ficar só mergulhado no trabalho, mergulhado em questões materiais, exclusivamente materiais. É uma fuga, a pessoa está fugindo da realidade, fugindo de ser cristão, fugindo de cumprir o seu dever, que nos diz lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. Fugir da evolução e do trabalho da evolução do conjunto. Então a encarnação é o método para que a gente possa se aperfeiçoar. Então o cristão no mundo, a gente tem que ter esse trabalho. Aquele que se isola é porque não compreendeu ainda o verdadeiro sentido do Evangelho. E Emmanuel compara a uma flor parasitária, bela e improdutiva. Aquelas flores que ficam nas árvores, sugando a seiva das árvores. Ela produz uma flor bonita, mas não produz frutos, não produz nada. Então aquele cristão, aquele ser que vive no mundo e não colabora com a transformação do mundo, com o aperfeiçoamento do mundo, está usufruindo do que a terra tem, da natureza, usufruindo dos outros seres que ajudam, que ninguém vive isolado, mas não está contribuindo com nada para o aperfeiçoamento de si e do mundo. Então nós não devemos evitar ao máximo, evitar quanto possível, é um aprendizado também, esses mecanismos de fuga, a gente fugir das nossas responsabilidades, fugir do mundo, fugir daquilo que é o nosso dever como cristão. A verdadeira fé, que é a fé raciocinada, ela age para transformar o mundo, transformar a si e o mundo no contato com o mundo, não fora do mundo. E aqui nós vemos a lei do trabalho que está lá no Livro dos Espíritos. A lei do trabalho nos diz que toda atividade útil é um trabalho. Tudo aquilo que nós fazemos de útil para nós e para aqueles que nos cercam é um trabalho, é uma atividade, é um trabalho. Então, Jesus pede que a gente trabalhe fielmente dentro do Evangelho e não que a gente fique apenas com questões teóricas, palavras bonitas, com grandes adornos, né? Com coisas lindas, maravilhosas, materialmente falando, né? Grandes rituais, grandes casas, grandes espetáculos, mas e o conteúdo? E o trabalho? Então o serviço cristão, ele requer paciência, boa vontade e coragem. Também Deus, né, naquela fala do Chico Xavier, né, Deus, Jesus, não espera que nós façamos grandes obras. A gente não precisa escalar o Everest, a gente não precisa fazer uma obra tipo Francisco de Assis, Chico Xavier, Gandhi, Madre Teresa. Muitas vezes o trabalho nosso de caridade é com quem está ao nosso lado, os membros da nossa família, de trabalho, os amigos, a nosso bairro, a nossa cidade, a natureza como um todo, né? o bem-estar social. Esse é o trabalho do cristão, é um trabalho de paciência e de coragem, que nós temos que muitas vezes deixar o nosso conforto, deixar daquilo que nós sentimos bem e confortáveis para que a gente possa fazer algo em prol do mundo. Isso reflete o uso responsável e consciente do nosso livre-arbítrio, que nós podemos escolher, Deus nos dá, nós podemos escolher não fazer nada, não ser um bom cristão, não seguir o Evangelho. Podemos escolher, nós temos o livre-arbítrio, mas
como toda ação ou toda omissão tem a sua consequência. E se nós praticarmos o bem, se conseguirmos cumprir fielmente as lições do Evangelho, estaremos dando um passo no nosso progresso e vamos colher bons frutos. Ao contrário, iremos estagnar na jornada evolutiva e colher frutos amargos. Como punição? Não, como forma de aprendizado, para que a pessoa se mexa, saia um pouco da sua zona de conforto e faça alguma coisa. Então nós temos o livre-arbítrio. Na questão 872 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se nós temos o livre-arbítrio, a resposta foi sim. Que sem o livre-arbítrio não haveria culpa nem mérito. Seríamos apenas como marionetes, né? Não teríamos a responsabilidade. Como nós temos o livre-arbítrio, nós temos responsabilidade pelas nossas ações. Nós temos o poder e a capacidade de escolher conscientemente o bem, dentro do mundo e fora do mundo. E quando nós agimos mal, nós estamos renunciando a essa faculdade que Deus nos deu, de termos o livre-arbítrio. Quando nós agimos fora do ensinamento do Cristo, fora do Evangelho, é como se nós estivéssemos renunciando ao nosso livre-arbítrio, porque aí nós vamos estar presos à responsabilidade, à lei de causa e efeito. Então nós precisamos dessa responsabilidade participativa. E quanto mais nós evoluímos, mais amplia o nosso livre-arbítrio, maior a nossa capacidade de agir no mundo. E temos sempre que enfrentar as situações com amor, né? O amor é sempre a base e a tônica do Evangelho. Então, como síntese, nós podemos dizer que esse texto do Emmanuel nos convida a ter uma esperança ativa, a ter a convivência da caridade e a coragem moral de enfrentar as situações. Essa convocação não é para espíritos perfeitos, essa convocação é para nós, trabalhadores da última hora. Porque os espíritos perfeitos, eles já passaram e já atingiram a perfeição. Nós é que ainda precisamos trabalhar muito. Eles já dominam todo o amor, dominam toda a caridade, têm toda a inteligência, toda a bondade. Eles não precisam passar pelas vicissitudes da vida. Podem estar aqui em missão, mas não em expiação como nós. Então a regeneração do mundo, nós esperamos, né, nós espíritas esperamos um mundo de regeneração. Porque o mundo de regeneração vem a partir de nós, da renovação individual. Não haverá grandes feitos, não haverá grandes acontecimentos no mundo que a partir daquele momento é o mundo de regeneração. Não, o mundo de regeneração vai se implantando aos poucos. Em um planeta como a Terra, muitos seres humanos poderão já estar vivenciando um período de regeneração, enquanto outros ainda estão espiando e provando ao mesmo tempo, porque é a fase de transição. Então a fé espírita é dinâmica, exige trabalho, servir e perseverar no bem. Então nós precisamos ter boa vontade e uma disposição sincera de servir com caridade para que a gente possa atingir a nossa evolução. Então Jesus no mundo, esse texto do Emmanuel, ele nos chama a esse engajamento cristão e a essa confiança na evolução do ser humano. E o Evangelho e a doutrina espírita convergem nesse ponto, ou seja, estão de acordo com a lição de aperfeiçoamento do espírito. Tudo é mecanismo, tudo é instrumento para a nossa evolução. Jesus confia em nós e espera que nós façamos parte, a nossa parte no progresso do mundo como um todo. Então a Terra é uma oficina de regeneração. O bem é solidário e deve agir. A evolução é uma obra cooperativa. Jesus é o modelo supremo de confiança da humanidade. E o cristão verdadeiro não foge do mundo, mas transforma o mundo gradualmente
a partir do aprimoramento individual de que nós estamos imbuídos. Então, desse texto do Emmanuel, nós podemos tirar aí algumas lições. Nós podemos, como a síntese geral, né, entender a confiança na regeneração da humanidade. Jesus veio porque ele acredita na possibilidade, ele sabe da possibilidade da nossa transformação moral, e o princípio central é a esperança na evolução do ser humano e na evolução do planeta. A Terra como uma escola evolutiva em que o mundo não deve ser desprezado, a gente não deve desprezar o mundo e as circunstâncias, mas valorizar como um campo de aprendizagem e de progresso espiritual. Precisamos para isso ter uma interdependência. Somos dependentes uns dos outros. E o progresso de cada um depende do auxílio mútuo dos outros, de todos. No isolamento é apenas um espírito egoísta que quer apenas para si. A caridade é o único caminho para a nossa evolução. Sem a prática efetiva do amor, que é a caridade em ação, nós não teremos uma transformação efetiva, uma transformação possível. E nós precisamos ter um engajamento, o cristão precisa ter um engajamento ativo no mundo, porque nós somos convocados a trabalhar pela transformação nossa e do planeta. E não podemos fugir a esse compromisso, que é uma lei divina e não há como fugir a ela. E temos a esperança e a certeza que a Terra caminhará pelo esforço coletivo para um mundo regenerado. Então essa é a síntese do Emmanuel. E na questão 625, né, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Para que a gente evolua, aprenda a amar, a ser caridoso, a fazer tudo isso, né, que está no texto do Emmanuel, nós precisamos de um guia. Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos, nós não sabemos ainda muitas vezes como agir no mundo. Frente às dificuldades a gente fica atabalhoado, perdido, sem saber qual decisão tomar. Então nós precisamos de um guia, de um modelo que nos instrua. Esse é um modelo para que a gente se espelhe nele. Quem é o nosso guia e modelo? Quem? Jesus. Então vamos nos pautar, né, nas lições do Evangelho e assim darmos mais um passo na nossa jornada evolutiva. Obrigado pela atenção de todos.